Neste vídeo eu quero falar a você, eu tenho falado em alguns vídeos sobre bíblias que eu recomendo, versões bíblicas e bíblias de estudo. E nesse vídeo eu quero falar para você brevemente sobre a Bíblia de Estudo Shed. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Quando você se inscreve no canal e também ativa o sininho das notificações, além de você receber em primeira mão um conteúdo de qualidade, você estará me ajudando a crescer aqui no YouTube. É muito importante para o Google perceber que as pessoas gostam. Então é importante que você se inscreva no canal, ative as notificações, que você curta o vídeo. Quanto mais você curtir e compartilhar com as pessoas, mais você me ajuda nesse trabalho de evangelização, de educação, reeducação espiritual que eu tenho feito aí com muitas pessoas. Então eu conto com você e obrigado por sua confiança neste trabalho. E por que eu quero recomendar a você essa Bíblia? Você sabe, mais do que natural no meio científico, no meio teológico, os autores não pensarem iguais a nós. Mas quando existem materiais de qualidade como este, vale a pena termos em nossa biblioteca, porque através desse tipo de material nós podemos perceber que vários pontos da nossa fé realmente estão de acordo com o que eles pensam e ao mesmo tempo podemos perceber que mesmo entre aqueles pontos discordantes nós podemos crescer. Porque os pontos discordantes nos ajudam ou a fortalecermos a nossa fé com a certeza de que estamos certos, ou nos ajudam a revermos nossos conceitos. O Dr. Shed, que deu uma contribuição extraordinária ao Brasil, né, pela vasta literatura que ele trouxe para o nosso país, o Dr. Shed não foi um observador do sábado, pelo menos pelo que eu saiba. Entretanto, você percebe a honestidade do Dr. Shed em abordar o assunto em certas notas de rodapé da sua Bíblia. Então vou dar aqui para você alguns exemplos. Apesar de eu saber que existem alguns internautas que têm a chamada rodapé-fobia, né? Eles não gostam que eu cite notas de rodapé, porque eles têm fobia de nota de rodapé. Não é isso. Nós temos que referenciar tudo aquilo que nós aprendemos e lemos, né? Como uma vez eu aprendi com a minha professora de História da Arte, quando eu cursava jornalismo, ela dizia o seguinte, que uma nota de rodapé é uma forma humilde de reconhecermos que não somos donos do saber. Então quem cita os outros sem mencionar a fonte não é humilde, é uma pessoa arrogante, né? Como se ela fosse dona daquele saber, sendo que na verdade ela não é. Então o mínimo que devemos fazer é citar a fonte. Deixa eu repartir com você algumas das várias e preciosas notas que o Dr. Shed tem nesta Bíblia. Repito, não estou dizendo que ele é um observador do sábado, tá? Mas eu quero mostrar para você que os teólogos que pensam diferente de nós, eles são honestos. Existem as exceções, mas muitos são honestos naquilo que creem e fazem comentários coerentes com o texto bíblico. Tá? Então, por exemplo, comentando Gênesis 2:2, o texto de Gênesis 2:2 e 3 diz assim, ó: E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Como que o Dr. Shed comentou esse texto sobre o sábado? Veja que interessante. Não é observador do sábado, mas foi coerente, honesto na exposição do que o texto quer dizer. O descanso de Deus no 7º dia compreende a cessação do trabalho criador e a satisfação em face do que tinha sido realizado. Trata-se de um dia separado ou consagrado para um propósito especial, incluindo o repouso físico e o reconhecimento da bondade divina mediante o culto. Que comentário bonito, né? Que comentário coerente com o que o texto diz. Outro comentário sobre este mesmo tema, eu estou abordando esse tema porque eu estou indicando essa Bíblia tanto para irmãos evangélicos católicos quanto para os adventistas 7º dia, igreja a qual eu pertenço. E eu quero incentivar os meus irmãos adventistas a terem esses tipos de Bíblias, mesmo não sendo Bíblias de estudos adventistas, porque são Bíblias excelentes. Tá? Eu já indiquei várias aqui. E hoje eu vou indicar o Dr. Shed
e vou dizer para você como que você pode adquirir esta Bíblia. Veja aqui no comentário de Êxodo capítulo 20, verso 7, na página 102, como que o Dr. Shedd resume, não é, a importância de cada um dos 10 mandamentos. Ó. O primeiro mandamento mostra que o conhecimento de Deus e o desejo de servi-lo expulsam do nosso coração as ambições e aspirações inferiores. Deuteronômio 6, verso 5. O segundo reconhece todas as ajudas visíveis ao culto como um tropeço para a verdadeira adoração, em espírito e em verdade, inclusive imagens de Cristo e dos anjos, em cima nos céus, dos apóstolos, dos mártires e dos santos, embaixo na terra. O terceiro mandamento é contra a linguagem profana, tão comum em cada época, contra o perjúrio, contra toda a teologia que não seja bíblica, que não seja ensinada por pessoas convertidas a Cristo e contra a hipocrisia. O quarto, que é o sábado do qual estamos mais tratando aqui, é para gravar em memorial prática que o povo já observava de acordo com Êxodo 16, 23, a qual gravava bem firme na mente o fato da criação de todas as coisas por Deus. Para os crentes, aponta também para o futuro, a nova criação em Cristo Jesus, Apocalipse 21, 1 a 5. O quinto mandamento e o sétimo enfatizam a santidade, a pureza e o valor da vida em família e em núcleo social e religioso. O sexto preserva a santidade da vida humana. O nono conserva a pureza da verdade. O oitavo e o décimo conservam o direito de propriedade que cada um deve administrar como mordomo de Deus. Versos 15 e 17. Veja que resumo importante dos 10 mandamentos, né? E que como esta Bíblia de estudo realmente pode ser útil para você. Perceba também um comentário que ele fez aqui em Êxodo 16, 23. Comentando sobre o quarto mandamento, ele diz que o povo já observava o sábado antes do Sinai. Porque naquele episódio do maná, que foi antes do Sinai, Deus já estava reeducando-os para guardar o sábado novamente. E por isso, quando você vê e ouve ou lê um apologista dizendo que o sábado foi dado a partir do Monte Sinai, ele não sabe o que está dizendo. E o Dr. Shedd, mesmo não sendo um observador do sábado, ele reconhece isso. E perceba que cada mandamento contém um aspecto de nossa relação amorosa com Deus. Podemos dizer que os 10 mandamentos são 10 formas de amarmos a Deus e amarmos ao próximo. Então, os 4 primeiros mandamentos nos ensinam a amarmos a Deus. Os outros 6 a amarmos ao próximo. Então, cada um dos aspectos é importante. Eu não posso tirar da minha vida um desses aspectos ou um desses mandamentos, porque ambos fazem parte da corrente de amor estabelecida por Deus e que foi expressa nos 10 mandamentos. Não estou falando em salvação pelas obras, pelo amor de Deus, isso não existe. Mas estou falando do resultado dos frutos que o Espírito Santo produzirá em nossas vidas como resultado da justificação pela fé no Senhor Jesus. Lembremos, a justificação é só pela fé, mas a fé não vem só. Ela vem acompanhada de transformações. Mesmo o Dr. Shedd não sendo um defensor da doutrina do sábado, coerente na exposição do assunto. Agora veja esse último comentário dele, que eu vou repartir com você, que está em Hebreus capítulo 4. Eu achei muito interessante, porque Hebreus capítulo 4 muitas vezes é usado de uma forma distorcida, tanto por alguns irmãos evangélicos quanto por alguns irmãos adventistas. Por quê? Muitos irmãos evangélicos pensam que Hebreus 4, por falar do repouso na fé em Cristo, Hebreus 4, dizendo que o repouso em Cristo substitui o sábado. Já alguns irmãos adventistas pensam que este capítulo fala do sábado, ao invés do repouso na graça em Cristo. O detalhe é que o comentário aqui do Dr. Shedd está em total harmonia com o que Ellen White diz sobre esse assunto. Isso é importante um adventista do sétimo dia saber, mesmo que ele não concorde com o que ela diz tudo sobre o sábado, porque ela defende o sábado e ele não, Mas sobre Hebreus 4, por exemplo, Ellen White é muito clara em dizer que o propósito de Hebreus 4 não é defender o sábado, o propósito é apontar para o descanso na graça que encontramos em Jesus todos os dias. Porém, nós temos um argumento sobre o sábado aqui em Hebreus 4. Por quê? Porque o sábado é usado como exemplo do repouso espiritual que temos em Cristo todos os dias.
Ok? Se o sábado foi usado como exemplo aqui em Hebreus, que foi escrito aproximadamente 70 anos depois da cruz, é óbvio que o sábado continuava sendo observado. Senão não teria relevância para o leitor da época o sábado ser mencionado como um exemplo do repouso espiritual que encontramos todos os dias em Cristo. Seria irrelevante o autor usar esse exemplo se o dia tivesse sido abolido. Então o uso deste exemplo do sábado obviamente demonstra que os judeus cristãos primitivos continuaram guardando o sábado pelo menos 70 anos depois da cruz. Agora veja a coerência do comentário do Dr. Shedd, e Ellen White pensa muito parecido a respeito desse assunto. Então, comentando Hebreus 4 e 5, o Dr. Shedd explicou aqui o seguinte, né? Também vou ler aqui, o verso 10, tá bom? Os comentários de Hebreus 4, 5, 4, 7 e 8 e Hebreus 4, 9 e 10. Está na página 1710 da Bíblia de Estudo. Ao sétimo dia. O sábado cristão é guardado pela fé por aquele que descansa nas promessas de Deus em Cristo. Aqui, ele obviamente diz que o sábado cristão é descansar pela fé em Cristo. Ele não defende mais a continuidade da guarda do sábado. Porém, ele está apontando um fato que aqui é verdadeiro, mesmo que ele não esteja totalmente certo, né? Ele está apontando um fato que é verdadeiro. O sábado, mesmo que nós não devamos deixar de observá-lo conforme nós cremos, ele nos ensina realmente que nós podemos descansar pela fé em Cristo todos os dias da semana. Só que esse descanso na fé diário, ele não anula o quarto mandamento. Né? Não anula. É uma questão de um princípio de adoração. Tá? E no verso 5, o Dr. Shedd comenta o seguinte: Deus compartilha conosco o seu próprio descanso, citando Gênesis 2:3, que fala do sábado. Esse descanso espiritual ficou à disposição dos homens desde o Éden e o término da criação, mas foi exposto claramente na nova criação. Segue, sendo que Deus oferecia seu descanso no tempo de Davi, fica patente que ele não fala da conquista da terra da Palestina no Salmo 95. Aqui ele está explicando Hebreus 4, 7 e 8. Agora vamos aqui para os versos 9 e 10. Repouso, palavra grega sabatismos, refere-se ao descanso de sábado providenciado na morte e ressurreição de Cristo. Esse repouso é celestial, mas é usufruído nesta vida pela fé. Descansou de suas obras, agora ele comenta. Quem confia na obra perfeita de Cristo, que iniciou a nova criação, não tentará ganhar a salvação por boas obras. Isso aqui é muito interessante. Mesmo que nós não concordemos em tudo com o que ele diz aqui, um fato é verdadeiro, né? Que o sábado é também um símbolo do repouso espiritual que nós podemos desfrutar em Cristo. O sábado é um símbolo de que a nossa salvação é pela graça e não pelas obras. E aqui eu vou agregar algo, né? Que o Dr. Shedd não crê e que eu creio. Ali em Ezequiel capítulo 20, verso 12, quando Deus deu a razão para o povo de Israel guardar o sábado, ele disse no capítulo 20, verso 12, o seguinte, que o sábado deveria ser guardado para que eles lembrassem que é Deus quem os santifica. Ou seja, o sábado é um lembrete constante de que nós não somos santificados pelas nossas obras, mas somos santificados por Deus. Não somos santificados pelo sábado, somos santificados pelo Espírito. Porém, mesmo santificados pelo Espírito, Deus deseja que continuemos observando o sábado, porque se o sábado imprime de uma forma eficaz na mente a ideia de que somos o Criador, que Deus é o Criador, é óbvio que em nossos tempos, né, em que o secularismo predomina e a teoria da macroevolução, preservar a observância do sábado juntamente com esse descanso na fé que desfrutamos todos os dias, preservar o quarto mandamento será uma proteção contra o macroevolucionismo, contra o ateísmo, contra o secularismo e tudo mais. Então, eu recomendo, tenha esse tipo de Bíblia de estudo, né? O Dr. Shedd, é inquestionável a contribuição dele para o meio teológico, quanta literatura ele proporcionou que chegasse ao nosso país, que não tinha muitas literaturas de língua inglesa. Então, eu recomendo que você adquira esta Bíblia. O link está na descrição do vídeo. Esta Bíblia aqui, né, ela é comercializada pela editora Vida Nova, tá ok? Uma baita editora com muito material teológico de extrema qualidade.
Então, se você quiser mais uma Bíblia de estudos muito boa, excelente, na verdade, para a sua biblioteca, recomendo esta Bíblia. E o link para aquisição você pode encontrar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Que Papai do Céu te abençoe, que a palavra de Deus seja o seu alimento diário e que neste contato com o Criador você desfrute de todas as bênçãos que Ele tem para os seus adoradores.